Geração da Cruz, na rede Sun Life de televisão. Estamos de volta, senhoras e senhores. Estamos falando sobre o assunto da criação e também falando sobre o assunto da humanidade. Neste versículo em particular que lemos, versículo 21, Paulo diz, porque as criaturas, em relação à criação, serão libertadas. Agora, vamos olhar para isso aqui. Vamos olhar o que isso quer dizer. Quando Deus criou os céus e a terra, ele fez perfeitamente. Ele fez perfeito, porque Deus nunca cria algo que não é perfeito, que é imperfeito. Ele criou todo o sistema planetário, as vidas, as plantas, o reino animal, tudo que você pode imaginar a humanidade com a perfeição. De qualquer forma, Satanás, que era o anjo mais belo que Deus já havia criado, ele tinha autoridade sobre o planeta em que vivemos. Isto foi antes da criação, antes de Adão e Eva. Isto foi antes do Jardim do Éden. Isto foi quando a terra estava no seu estado perfeito. E Lúcifer reinou aqui nesta terra e era onde, sabe, é claro, as pessoas imaginam sobre os dinossauros, é onde haviam os dinossauros. Agora, deixa isso para lá. Quando Satanás se rebelou contra Deus, a criação foi marcada. A terra foi marcada pela corrupção. Tudo estava em perfeição, mas quando o pecado entrou, tudo se tornou corrupto. Portanto, Deus teve que refazer algumas coisas e é onde nós temos aquilo que é conhecido como a teoria do intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Quando Deus criou os céus e a terra, havia um tempo específico, seja qual for o tempo, nós não sabemos, entre quando Deus criou e depois quando Deus começou a mover-se na face das águas, quando ele começou a criar as coisas em Gênesis 1:2. Agora deixa eu dizer o seguinte, e isto é a minha opinião pessoal. Eu não creio que o mundo tem 6.000 anos de idade. Eu creio que a humanidade tem 6.000 anos de idade. Mas eu não creio que o mundo tem 6.000 anos de idade. Eu não creio numa teoria mais jovem. Eu não sei quantos anos tem a Terra. Nós não sabemos, não foi dito. Pode ser 10.000 anos, pode ser 10 milhões de anos, pode ser 10 bilhões de anos. Nós não sabemos. Então, quando eu escuto cientistas dizendo que isto foi criado milhões de anos, pode até ser. Por causa de um evento específico, pode até ter estado aqui por milhões de anos. A humanidade não. A humanidade está aqui mais ou menos uns 6.000 anos, do tempo de Adão até agora. Mas a Terra, nós não sabemos quanto tempo tem a Terra. Então, se alguém me perguntar, e quando as pessoas me perguntam quantos anos você acha que tem a Terra, eu falo, eu não sei. Mas eu sei que é mais velho do que 6.000 anos. Mas não sabemos, não foi dito para nós. Se ele quisesse que nós soubéssemos, ele teria dito, 100 milhões de anos atrás, eu criei tudo. Mas ele não disse isso. A razão é a seguinte, a Bíblia não tem que ser um livro de história de quando a Terra foi criada. A Bíblia tem que ser uma história sobre a criação do homem, a queda do homem e a redenção do homem. Fala sobre a humanidade e Jesus Cristo. Portanto, não sabemos quantos anos tem a Terra. E na verdade não importa muito para mim quantos anos tem a Terra. Eu estou feliz que ela foi criada. Eu estou feliz porque a humanidade foi criada. Agora voltando para isso aqui. Gabriel, enquanto você está falando disso, essa é uma das coisas que nós vemos como muitas pessoas se agarram nisso. É verdade. Saber a data das coisas, encontrar aonde tudo se encaixa. E isso, acredito que até dentro da igreja cristã, tende a meio que tirar o foco das pessoas do que é importante. É verdade. Porque começam a discutir e tem uma seção da igreja que totalmente está separada e acredita que o resto da igreja está perdida. Porque não acreditam nessa teoria da Terra mais jovem. E é uma teoria. Bem aí no fim, fala o nome dela.
E uma teoria é apenas um pensamento, é uma forma de explicar algo. Muita coisa faz sentido, mas tudo é teoria. O que sabemos do universo é completamente baseado em teorias. Verdade. Não sabemos o que está acontecendo em Marte. Tudo isso eu acho que nós descobrimos, não é? Como é que é? Não, nós aterrissamos uma filmagem, uma nave em Marte, mas isso só mesmo. isso mesmo. O resto dos planetas, tudo que eles têm é teoria, né? Ninguém nunca esteve nos outros planetas. Em Marte temos uma perspectiva melhor, mas o resto, olha, nunca estivemos em um buraco negro. Então tudo isso é teoria. O que eu quero dizer é que temos que tomar cuidado que essas coisas não tirem o foco de onde ele deve estar. Sabe, falando sobre isso, eu me lembro escutando argumentos sobre quem escreveu o livro dos Hebreus. As pessoas ficam muito fortes e brigam com isso. E a minha declaração é: não importa quem escreveu. Não importa. Nós temos conosco. Temos. Isso isso que é importante. Vamos ser abençoados e aplicar, vamos viver o que está nele. Se o Senhor quisesse que soubéssemos, ele nos teria dito. Ele falaria que fosse o apóstolo Paulo. Pode ter sido outra pessoa, mas não ficar preso com isso, não. Verdade. Sabe, existem outras pessoas que ficam presas com outras coisas que você está falando e temos que entender. Ora, não foque nessas coisas. O nosso foco deve estar em Cristo e Ele crucificado e o Espírito Santo trabalhando através da obra consumada de Cristo. Agora, voltando para isso aqui. Quando o homem foi criado, Deus criou tudo para o homem, para estar à disposição do homem. O homem foi originalmente criado como vegetariano, mencionei semana passada. O reino animal originalmente foi criado como vegetarianos. Eles comiam vegetais, plantas. Eles não eram carnívoros. Eles não comiam carne. Isto veio depois da queda. Mas você vê, quando o homem caiu, não é só o homem que caiu. Olha, a criação caiu também. A criação foi de estar em um estado de perfeição e agora num estado de imperfeição. E quando fala aqui, quando Paulo diz por causa que a criação também será liberta, ele está falando aqui não só o homem será liberto, não somente o homem, né, será glorificado, mas também as criaturas, a criação, ela voltará para o seu estado original. A criação retornará para o seu plano original. Você vê este mundo em que vivemos? Nós olhamos ao redor e nós vemos os lugares desertos. Nós vemos, olha, isso que é estranho para mim, viu? Eu me lembro, isso acho que foi uma década atrás, eu estava no grande estado da Califórnia, estávamos lá numas férias com os amigos, minha família estava lá com alguns amigos, e sempre temos amigos lá, estávamos lá de férias, e eu estava numa cidade em particular, e eu me lembro que eu estava andando, e eu estava com uma outra pessoa, e mencionou para mim assim, olha para baixo. E é claro que eu olhei, ele falou assim, você já notou que quando você anda, sabe, no deserto, porque onde estávamos era um deserto, você podia ver conchas, coisas dessa natureza. Eu olhei e falei, o quê? Você tá certo, né? Tem conchas aqui. E na minha mente eu tô pensando, como que isso chegou aqui? Eles trouxeram aqui? Ele falou assim, tudo isso aqui um tempo atrás estava coberto de águas. Agora era um deserto. E eu fiquei pensando. E olha só, é tipo, eu tive esse pensamento assim na minha mente, quando você vê o deserto, quando você vê o solo que não entrega o fruto, isso não é a maneira que foi originalmente criado. Olha, a terra foi criada originalmente para entregar o seu fruto para a humanidade, para que o homem possa viver do fruto do solo, né, do que sai do solo. Ele vai entregar o seu fruto e temos que viver por isso, mas agora nós vemos a fome, nós vemos desertos, tudo por causa do pecado. Quando o homem caiu, quando o pecado entrou neste mundo, quando entrou na humanidade, o pecado também entrou neste mundo, e por causa disto, a criação também caiu. Não somente o homem caiu, mas a criação caiu também. Agora pense sobre isto. Quando o homem caiu, a criação